Muito boa noite para todo mundo que está aí. Já começa corrigindo a cadeira. Sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa temporada do CX Now, focado em Employee Experience. E a gente fecha com chave de ouro, porque a gente tem aqui a Fabiana Dutra, que é gerente sênior de RH da Fiat Chrysler. E além dela ser gerente na Fiat, ela também é minha irmã, gente. Aqui está a Fabiana Dutra, minha irmã, a maior especialista em Employee Experience que eu conheço no Brasil, que tem bases muito fortes e muito sólidas em relação à metodologia. Dá um banho em mim, tá, gente? Dá um banho em mim. Então, aproveitem. Não se assustem se vocês acharem que a voz é igual. Pelo menos a minha mãe confunde a gente o tempo inteiro, que a voz é totalmente igual, e no telefone também. Eu vou chamar a Fabiana de Bi, porque é como eu chamo ela na nossa família, eu chamo ela de Bi, então não vou ficar falando Fabi, Fabiana e tal, não, vai ser Bi, porque senão eu vou errar e depois vou ficar controlando o que é, então vai por Bi mesmo. Bi, por favor, se apresente, conta um pouco da sua história, fala sobre toda a sua trajetória em Employee Experience, porque eu acho que é muito bacana as pessoas conhecerem, e também conta um pouquinho para a gente sobre a Fiat, sobre a sua atuação lá. Fica à vontade, aí aqui vai ser um bate-papo como se estivesse no sofá da casa dos nossos pais. Obrigada, Coia. E aproveitando, vou chamá-la de Coia, tá, gente? Porque eu também chamo ela de Coia. Ai, contou para o mercado qual é meu apelido de família. Ô, Bi, vê se não aumenta um pouquinho o seu som aí. Eu acho que estava um pouquinho baixo. Tem como aumentar? Melhorou? Melhorou. Vou aproximar um pouquinho também. Então, vamos lá. Boa noite, turma. É um prazer estar aqui. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou apaixonada por esse tema de Employee Experience e o quanto eu conectei outra paixão, que é Design Organization e gestão de pessoas, para falar um pouquinho sobre experiências, né, de pessoas no fim do dia, porque empregado são pessoas. Então, falando um pouquinho da Fabiana, eu sou formada em administração de empresa, tenho um MBA em marketing, iniciei minha carreira na parte de consultoria empresarial, depois eu fui para a TIM, na área de marketing, trabalhei na área de finanças também, fiz um MBA lá, Intercompany, foi muito bacana, aprendi muito com a galera da TIM, espero que estejam aí, porque eu convidei todos. Ah, que lindo! E quando eu estava na TIM, né, eu recebi a proposta para ir para a área de Design Organization dentro da FCA, isso foi em 2008, e foi ótimo, porque entrei numa área de recursos humanos que eu nunca havia trabalhado, uma pessoa de business, né? E hoje o que a gente mais ouve falar é que o futuro do RH vai ser business, então esse futuro meu já começou lá atrás, há 12 anos atrás. E eu comecei nessa área de organização, que é uma área que olha muito o negócio da empresa e que, para mim, certamente é o melhor lugar para estar, né? É onde faz o RH ser estratégico de fato. E nisso eu vim crescendo dentro da FCA e cheguei a HR Business Partner, assumi algumas diretorias dentro da área de HRBP, depois voltei para a área de organização de novo como gerente e tive a grande oportunidade de participar do startup da planta de Goiânia, que foi assim a experiência marcante que me levou a dois divisores de água, assim, ao entrar no Employee Experience, porque o mindset do nosso presidente na época, ele era muito focado na questão da experiência, ele sentava na cadeira, eu não me esqueço disso, as cadeiras dos restaurantes, ele sentava, ele queria ver qual que seria a sensação, né, do empregado. Tinha a Cláudia, né, gente, dentro de casa, estudando Customer Experience para lá, Customer Experience para cá, e falava assim, estuda isso, porque isso é o futuro do RH, não vai, estuda isso, sempre. Isso eu estou falando lá de 2013, né? Então, depois disso, eu tive a oportunidade de assumir a área de desenvolvimento organizacional, que mexe com cultura, transformação cultural, e nós fizemos um pouco isso dentro da FCA. E hoje eu retornei para a parte de HR Business Partner, e estou atendendo diretorias maravilhosas que estão me suportando muito aí para a gente fazer coisas super bacanas. Muito bom. Em 2018, que tem a grande realização pessoal, e foi um desafio também, eu fiz 2 anos de curso intensivo de inglês, porque eu não tinha inglês no nível que eu queria fazer uma universidade nos Estados Unidos, e eu fui para Michigan, né? Uma colega minha de trabalho falou, olha, David Urich é
É o cara para RH. Falei, nossa, essa semana a gente ouviu umas 2 vezes o nome dele aqui. Eu vou te fazer perguntas dele também, sobre ele também. E aí foi ótimo, porque sabe quando tudo que você estuda, tudo que você acredita, encaixa, né, em 20 dias de aula, 12 horas por dia, foi com ele. E uma pessoa super acessível que a gente mantém contato até hoje. É muito bacana, muito bacana. Ai, que lindo! Ó, gente, eu vou tomar liberdade de explorar bem o conhecimento da Bi, porque eu quero que vocês percebam, assim, que tem base, assim. Então, eu vou fazer algumas perguntas de coisas que eu vejo ela falando, que ela me apresenta e tal. E podem colocar pergunta aí, aproveitem, hein? Aproveita que a mina aqui... A mina por ser menina e a mina de ouro também. Essa informação. Como é que é? Por serem minas. Também por sermos mineiras, né, gente? Que a gente é de BH. Mas olha só. Bi, peraí que tem um negócio na minha cabeça aqui. Bi, explica pra gente, assim, vamos começar do básico, né? Durante a semana inteira, a gente falou aqui muito sobre Employee Experience em diferentes frentes, mas eu queria ouvir de você uma definição bem clara para as pessoas, assim, do que é a experiência do funcionário, o tal do Employee Experience, na sua visão. Tá. Eu vou falar de uma frase simples, mas depois eu vou voltar em alguns conceitos. Mas, para mim, a experiência do empregado é a capacidade que a empresa tem de começar a desconstruir algumas crenças, algumas práticas, e, a partir disso, gerar vantagem competitiva. E aí você vai me perguntar assim, Fabiana, cadê o empregado nisso, né? Você falou, mas não tem empregado. Então, vamos lá. O empregado, ele é a locomotiva para isso acontecer. Então, eu falo que hoje, dentro do recursos humanos, né, a gente trabalha sempre com 3 grandes conceitos até hoje, né? A satisfação do empregado, que também tem no Customer Experience, o engajamento do empregado e a experiência do empregado. Então, quando eu falo de experiência do empregado, eu falo de algo que muda a atuação da empresa, a forma como a empresa trabalha. Quando a gente olha para dentro de satisfação e dentro de engajamento, eu falo sobre ações que são esperadas e que geram uma consequência de felicidade, de senso de justiça, né? Então, e esses conceitos, para mim, são extremamente importantes para quando a gente começa a falar de experiência, porque senão você não gera vantagem competitiva, que o business quer, que no final do dia a gente tem que gerar lucro, né? A gente tem que gerar rentabilidade para a empresa. Exatamente, exatamente. E uma das coisas, gente, que eu acho que é mais legal na Bi, e eu queria que você falasse um pouco disso, dessa questão do RH com o olhar de pessoas, mas com o olhar das pessoas numa estratégia do business, né? E não somente da pessoa pela pessoa, do cuidar da pessoa pela pessoa, não. É como você disse, é uma locomotiva. Toda vez que a gente fala o RH pela perspectiva do business, o que a gente está querendo dizer com isso na prática, assim, no dia a dia de uma operação de um RH? Eu posso dizer para você que o RH, quando ele é parceiro de negócio do business, ele além de saber falar do negócio, né, ele consegue fazer com que o líder conheça cada pessoa que ele tem no time e saiba utilizar a competência que aquela pessoa tem, não identificando e separando e reduzindo a competência da empresa, e alocando essas pessoas na melhor forma dentro da organização. E, além disso, o RH olha também o esforço do colaborador em fazer as atividades. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? Hoje eu sou HRBP da área de compras, né? E os compradores, eles têm uma tarefa árdua, que é lançar os pedidos, enfim. E essa atividade do dia dele, de lançar os pedidos de forma ágil, de conseguir fez uma negociação super bacana com o fornecedor e fazer isso entrar como resultado, se ele tem qualquer impacto de sistema, ele perde, né? Porque ele precisa iniciar do zero. Então, esse esforço do dia a dia, né, que não tem a ver só com os processos de recursos humanos, acho que esse é o grande ponto, né? Porque, normalmente, quando você fala em Employee Experience, o que nós pensamos? Eu vou te falar nós, porque eu pensei isso muitos anos no início da forma que a gente vinha estudando, até você ir entendendo alguns conceitos.
Mas, assim, de fato, a experiência do empregado, na ótica de recursos humanos, é toda a jornada que a gente tem, né, do ciclo de vida do empregado. Eu falo que ciclo de vida é igual para todas as empresas, mas as jornadas podem mudar de acordo com as características da empresa, né, e são conceitos interessantes. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de recursos humanos como Employee Experience, a gente foca nisso. Claro, né? Isso entra um pouco no básico que eu falei, né? De gerar engajamento, isso tudo gera coerência de gestão de pessoas, né? Mas quando você fala de experiência, não do profissional de recursos humanos, é olhar o nosso dia a dia também. Como é que está a nossa experiência em agilizar o dia a dia do líder, né? Para que ele consiga ter uma gestão fluida. Mas na parte de atuar é falar de business. O David Urich fala uma coisa super bacana, assusta, né? Os profissionais de RH às vezes assustam quando eu falo isso. Mas o RH não é sobre pessoas, é sobre negócio, né? Então, assim, quando você entende o negócio, né? Ele fala, HR is about business. Então, assim, quando você entende o negócio, fica tudo mais fácil. Você consegue até direcionar aonde fazer, né? Alguma ação de desenvolvimento, aonde criar um programa de trainee específico, enfim. Então, você está muito no dia a dia mesmo. Uma coisa que eu acho bacana lá na Fiat é que a gente participa das reuniões de staff meeting do negócio. Ativamente, né? Então, isso é muito bacana. Legal. Você tem falado muito aquelas íntimas, né? Do Dave Urich. Traz para mim, eu sempre tenho aqui nas lives, me diz, sei lá, 3 coisas que você aprendeu nesse curso ou no MBA que você fez com eles e tudo mais, com ele. 3 coisas que você aprendeu que mais te marcaram, assim, para as pessoas que estão assistindo aqui poderem aprender também sem precisar ter que ir até lá, né? Ele vai abrir online. Uma coisa que eu achei, assim, o primeiro ponto foi esse, que tinha sobre negócios, e aí ele fala, é muito legal porque nós tínhamos 10 horas de aula por dia, né, porque é um MBA enxuto. Então, você tinha 10 horas de aula, mais 14 horas trabalhando, estudando dentro do quarto, lá, porque a gente ficou dentro da universidade, foi uma experiência muito bacana. E ele trouxe umas 2 horas falando sobre a ótica do RH, né, vendo o negócio, explicando a respeito de guerras. Ele fala assim, o profissional de RH precisa entender a respeito de guerras. Em guerras você avalia estratégias, gestão de políticas e gestão de recursos. Então, ele falou muito sobre as guerras que nós tivemos e, assim, explicando, por exemplo, se você tem a estratégia clara, tem todas as normas que vocês precisam fazer de comportamento, desde vamos atacar primeiro, sei lá, a Alemanha quer dominar Paris, vamos atacar primeiro Bélgica e depois a gente vai para a Alemanha, né, vai para Paris. Ele fala assim, tudo é construído, tudo tem que ser planejado. Ele fala assim, a sua intenção, a intencionalidade da experiência do empregado, ela tem que existir de forma planejada. É intencional. Você não planejar a experiência do empregado de forma intencional, você só está fazendo, ele até usa um termo muito bacana, festa para crianças, né? Porque vai ter adultos. Não, eu assim, é cheio de, né? É cheio de coisas super bacanas, assim, que trazem muitas reflexões. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí não foi nem com o David, foi com outro professor, foi com o Tom, e que ele fala sobre como ele foi estudar, ele é um professor de Harvard, porque a Michigan, esse curso, ele traz, né, vários professores, e ele estudou por que algumas empresas performam-se constantemente. Tem crise, não tem crise, e elas estão constantemente performando. E ele também se fez outra pergunta, que foi, o que eu preciso fazer na prática, né, para fazer com que a empresa ganhe performance? E aí ele criou um livro que chama O que realmente funciona, o que realmente, né, What Matter Work, e ele dá uma fórmula 4+2. Então, ele fala o seguinte, toda empresa tem 4 ações primárias. Aí, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas tem lá estratégia, tem cultura, tem a parte de otimizações de processos, né? E tem uma outra parte que é a secundária, que tem talentos, tem a liderança, tem fusões, integrações, e tem parte de movimentações de pessoas. Então, ele fala o seguinte, qualquer das as 4 funções primárias, somadas a qualquer 2 funções secundárias, gera performance. Esse livro é um livro sensacional.
Sensacional. E aí ele fala... Depois a gente vai deixar aqui nas descrições. Depois a gente deixa. É um livro que eu super indico. E, por fim, o terceiro ponto que eu achei muito, até porque é muito da cultura dos Estados Unidos, né? Eles valorizam muito estudo, eles têm a nossa metodologia, né? Por exemplo, que a gente aplica hoje na FCA, é a 70-20-10, sobre a ótica de desenvolvimento. 70% on the job, 20%, né, interações com mentorias, coaches, e 10% classes, né, aula em classe. Eles trouxeram os 50, 30, 20. 50 on the job, né? Então, não só o on the job prático, mas o on the job na experiência sua, né, de vida, práticas. Então, olha esportes, olha com que você, né? Por isso que a gente vê, né, os estudantes, né, sendo incentivados nas universidades a fazer esportes. Então, uma explicação muito bacana sobre isso. 30% educação, é sentar e estudar. Aí você já começa a ver a diferença de alguns conceitos, né, que a gente tem, né, as questões políticas e econômicas nossas do ponto de vista de educação no Brasil. E os 20%, eles colocam como experiência de vida. Né? Então, eles colocam como experiência de vida. O que a empresa, o que a gente vai proporcionar? Por exemplo, eu fui para Michigan. Na época que eu fui, eu tirei férias, né? Eu paguei o curso. Mas a FCA me liberou no meio de uma troca de gestão. Foi super bacana a parceria, sabe? Então, assim, eles falam isso. Isso é incentivar também. Então, incentiva experiências de vidas diferentes, porque aí você cria maior cultura, né? Abre a mente das pessoas, enfim. Não está só dentro da empresa, né? Está fora também. Agora, Bi, quando a gente pensa RH inserido nesse ecossistema da empresa, que tem várias áreas e tal, às vezes me dá a sensação do RH isolado. Isolado no sentido assim, eu vejo finanças trabalhando muito com vendas, que trabalha muito com marketing, que depois trabalha muito com pós-vendas, e aí existem algumas demandas que se aciona o RH, né? Como é que a gente faz uma integração dessas áreas? Como é que a gente faz com que o RH ele esteja com esse olhar correto, né? Com esse olhar que, na nossa opinião, é correto, esteja dentro dessas áreas, ou que essas áreas estejam mais dentro do RH? Olha, eu vou ser muito sincera, assim, eu já vivi 4 modelos na minha experiência antes mesmo da FCA, né? Eu já vivi modelos onde o RH, os HR Business Partners, né, que é a função que eu tenho hoje, eles são vinculados ao negócio, ou seja, eu não tenho um diretor de recursos humanos, né? Eu sou vinculada ao business. Isso é muito bom, por quê? Porque força o RH, ele tem que cumprir alguns processos, né, de políticas, de normas, de RH, enfim. E, ao mesmo tempo, ele precisa entender cada vez mais do business para criar alternativas de fazer essas normas serem aplicáveis. Porque todo mundo sabe que o líder quer sempre promover as pessoas, movimentar, e às vezes a gente tem recursos, né, limitados. Então, esse é um modelo que eu gosto. Se você me perguntar, é um modelo que eu mais acho que funciona. Quando você coloca os HR Business Partners dentro do negócio efetivamente. Tem modelos que você tem o RH todo centralizado. Né? Então, uma diretoria única e você tem todo mundo ali vinculado ao chefe, à diretoria de recursos humanos. Que também é bacana, mas eu não vejo tanta força na atuação do HR Business Partner. Normalmente, nesse modelo, as áreas técnicas têm maior poder, né? E tem maior trânsito. Eu acho que tudo depende do momento que a empresa quer. Né? Uhum. Agora, tem um modelo que eu estou vendo que está sendo lançado, que eu estou achando sensacional, que é as pessoas do business irem para o RH. Legal. Então, por exemplo, na hora que você pega eu acredito muito nisso. Peço muito isso também. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo de quando eu estava na TIM, né? Quando eu estava na TIM, a área de... Eu acho que a experiência do empregado na TIM é uma coisa sensacional. E era desde 2006, 2007, assim. E aí eu lembro que na TIM, por exemplo, a área de remuneração gostaria de fazer uma análise. Ele já chamava pessoas da área financeira, ele já chamava pessoas da área do ICT. Então, ele convidava o business, mas ele não era chamava para um projeto, não. Ele fazia vagas abertas, job rotation, levava as pessoas do RH para fora e depois para dentro. Era muito bacana isso. E tem outras empresas, a Apple faz muito isso. Então, quando ela quer construir algo interessante, novo para o RH, ela vai para o negócio.
E o RH, quando ele tem uma parte de serviços muito bem automatizada, ele só fica nessa estratégia. Então, isso é a parte mais bacana. Por isso que hoje tem vários hubs, eu estava conversando com uma amiga minha mais cedo, esses hubs, né, que são de HR Tech, eles estão aí para tentar agilizar e tirar o RH do operacional, porque a gente está no operacional de 1.800 e bolinha, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso. Modelo específico. Na terça-feira, a Samantha, que é diretora de RH da Gocil, ela esteve aqui, ela falou exatamente isso. Aí eu lembro, já é a segunda live que eu repito o que ela trouxe, porque eu achei muito legal. Ela falou assim, olha, tudo que é muito repetitivo, e ela é diretora de RH, é esse movimento que ela vai fazer dentro da Gocil. Tudo que é muito repetitivo, eu quero colocar um robô para fazer. E tudo que depende de inteligência, eu não abro mão das pessoas. Isso é fantástico. Né? Então, e é exatamente esse movimento que você está falando. E aí, na quarta, Bi, na quarta a gente recebeu aqui o Edu. Você até assistiu, né? Nossa, exatamente. Fantástico, né, gente? Para quem não assistiu a live com o Edu, acho que vale muito a pena. Vale a pena todas, tá? Do Gustavo, da Samantha, da Camila ontem. Mas o Edu, ele trouxe a questão de uma coisa que você ela fala o tempo inteiro, gente, disso. E é super importante, que é o tal do design organizacional. E ele atrelou o design organizacional dizendo o seguinte, olha, para você conseguir mudar a cultura, você precisa repensar o design da organização. Que esse design da organização vai fomentar a nova cultura. E eu sei que você gosta muito desse tema, você estuda muito esse tema, você já trabalhou com esse tema, ou seja, não é uma pessoa só do livro, né, da prática também. Conta pra gente, primeiro, o que é para ficar todo mundo na mesma página. E depois, se você concorda com essa conexão do design organizacional com a cultura e também outros impactos que isso tem, sabe? Eu acho que... Vamos lá. O que é design organizacional? Na tradução, é o desenho da organização. Os organogramas, famosas caixinhas, né? Que depois eu vou fazer um parênteses aqui, depois eu falo disso. Mas design organization, para mim, é como a performance é desenhada. Então, como a empresa desenha a performance dela, né? Então, por exemplo, você fala assim, a empresa... e isso é muito interessante, porque quando a gente começa a falar de design organization, as pessoas têm uma antipatia do tema, porque acha que é complexo, porque acha que isso gera burocracia na empresa. E coitada das caixinhas, elas só são um reflexo de um processo, né, de uma governança. Para mim, né, assim, pelo que eu tenho estudado e pelo que eu vim praticando, o design organization ele mexe com a cultura, ou seja, com a forma como as coisas acontecem, rituais. Ele olha o momento da organização e ele olha os talentos da organização. E aí, um parêntese aqui, talento, quando eu falo talento, gente, eu não falo daquele público selecionado que tem uma estrelinha falando que ele é talento, não, tá? Eu falo que ele sabe identificar o que cada pessoa tem de talento, né? Então, na hora que você tem esse triângulo e você faz análise organizacional olhando isso, né, e principalmente o momento da organização, aí você consegue fazer o desenho da estrutura. Esse desenho da estrutura, ele parte a princípio da cadeia de valor. O que é uma cadeia de valor? Para que serve o negócio? Né? Então, são 3, 4, 5 grandes macroprocessos, né? E que você faz isso fragmentado depois. E aí, essa fragmentação são os elos que você cria com a caixinha, e aí você define limitações de papéis e responsabilidades, né? E quais são as funções e quais são os scripts que ali cada um vai cumprir, delegation, e aí vem toda assim a burocracia que tem que ter, porque afinal de contas a gente tem que ter controles também, né? Então... E como é que você conecta esse design com a cultura? Olha só, quando você fala de um design organizacional, quando você está desenhando uma estrutura organizacional, você tem várias formas de desenhar uma estrutura. Você pode desenhar por competência, né? Eu poderia desenhar o RH por exemplo, por experiência do empregado. Né? Hoje, o RH está por função, a função compensation, a função desenvolvimento, os HRBPs. Mas se eu desenvolvo uma estrutura organizacional, então eu tenho uma caixinha para cada um, né? Se eu desenvolvo uma estrutura organizacional, um desenho por experiência do empregado, eu vou olhar os momentos de conexão que esse empregado tem com a empresa. Eu vou olhar ele como candidato, eu vou ter lá a área do candidato. Eu vou ter a área
talvez o desenvolvimento é que mantém, né? A área de desenvolvimento, a área de experiências, né? Viagens, expatriados, né? Então, essa conexão muda o desenho que você faz. As caixinhas, elas simplesmente delimitam, às vezes, o centro de custo da empresa, né? O operacional mesmo ali de fazer a gestão. Essa inteligência de desenho tem a ver com a estratégia que se quer. E aí, você ter uma cultura da empresa com processos fragmentados, você tem uma coisa passando para outra. Quando você desenha uma empresa com uma cultura, por exemplo, centrada no cliente, ela é um fluxo que todo mundo quer, um objetivo final lá atrás, né? Lá na frente. Então, assim, a cultura são processos, hábitos, governanças, rituais, né? E todos os comportamentos que a empresa precisa ter, né? Que vão estar atrelados aos valores, princípios, a missão dela, né? Então, é isso que a gente coloca, embute dentro da estrutura organizacional. Que legal. Agora, Bi, vamos falar um pouco da questão da experiência do colaborador, do que você está vendo aí no mercado como melhores práticas na definição dessa estratégia, né? Assim, se uma empresa quer, trabalho numa empresa que eu nunca pensei em experiência do colaborador. E aí eu quero uma empresa, vamos pegar, independente se é uma empresa pequena, média ou grande, né? Se tiver diferença entre elas, me fala. Eu quero começar a fazer um trabalho desse. Você teria um passo a passo, assim, o que as empresas podem fazer? Eu vou falar o que eu fiz. Melhor, o que mais o pessoal pede aqui são cases de sucesso e reais, né? Eu vou falar o que eu fiz, porque eu tenho visto várias práticas interessantes que já estão até muito modernas, assim, que eu ainda não cheguei lá, né? Mas o que eu fiz foi, primeiro, eu fui entender o que era experiência. Nem é do empregado, não, né? Qual que é o conceito de uma experiência? O que isso gera no ser humano, né? Aí eu fui para psicologia cognitiva, fui estudar um pouco de antropologia, eu fui estudar algumas coisas que estão muito voltadas para... Eu não sou psicóloga, né? Mas muito para psicologia, sobre o ser humano. Depois eu fui conversar muito com meus amigos de design, e eu tenho vários amigos do design lá na FIT, né? E assim, fui perguntar para eles, o que é user experience para vocês? E aí é bacana porque eles mostram a prática, né? De algo que foi desenvolvido e o user experience, e outra coisa que não foi, você passa raiva, aí você começa a entender algumas coisas, né? Então eu comecei a entender isso, e depois eu comecei a entender assim, quais eram os fatores críticos de sucesso de uma experiência de empregado, né? Aí eu estudei muita pesquisa da Great Place to Work, da revista de valor econômico, fui para Gartner, né, para entender o que eles falam, o Jacob, que é o papa de EX. E aí eu caí numa matéria da Harvard muito bacana, falando sobre o cuidado da gente reinventar, né, e desconstruir esses dois conceitos. Então, nessa hora, eu confesso para você que eu parei meu estudo e foquei assim, qual que é o impacto disso? Sabe, assim, a primeira descoberta foi quando eu coloquei o que é satisfação, engajamento, experiência num patamar totalmente diferente dos três. Eles são complementares, mas têm funções e impactos diferentes no business. Mas quando eu vi que reinventar é você criar uma solução para um problema que já existe, né? Por exemplo, o Uber, ele reinventou o táxi, né? Você não deixou de sair de um ponto para o outro, né? O que deixou é a facilidade, ele vai até você, né? Sim. Então, é muito bacana. Quando você entra em desconstruir, que aí você entra na desconstruir conceitos, você começa a questionar pressupostos, né? Aí a gente entende um pouco de por que a diversidade custa tanto nas empresas, enfim. Então, nesse momento, eu falei, peraí, entender que a experiência do empregado, eu não quero fazer uma solução nova para o empregado, né? Porque eu tenho que gerar uma emoção para ele, né? Ele tem que gerar resultado para a empresa, né? Então, eu preciso sentir as dores desse empregado e começar a fazer quais são as tradições de gestão, e eu falo tradição mesmo, né? Porque eu já passei por vários ciclos de RH nas empresas, e assim, tinha a tradição de não falar quem foi promovido. Hoje fala, a gente manda mensagem, divulga, beleza. Isso são as tradições, né? Isso é muito bacana. Então, nesse momento, eu parei e falei assim, eu preciso entender as dores dos empregados da FCA. E aí, a gente tinha um grupo, né? A gente começou a conversar sobre isso, e a gente fez um treinamento, né? Eu e Helena, nós fizemos seu treinamento, né, Coy? Inclusive. Eu e ela
de lá, assim... Acho que a Helena está aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. A Helena está aqui, eu tô achando... Helena Moreira, não é? É. Ela está aqui no chat. Um beijo. Beijo, Helena. E aí eu lembro direitinho que nós duas ficamos 1 hora depois do seu curso com vergonha do que a gente entendeu. Muito bacana, a nossa experiência foi muito chocante. Pois bem. Que legal. E aí a gente começou a conversar com os HR Business Partners. A gente tem a nossa reunião, então a gente fala muito o que está acontecendo e a gente começou a mapear, né? Quais eram as dores que aconteceram. A gente chegou em 5 grandes jornadas. Jornada do candidato, a jornada de viagem, do come and go, ou seja, do momento que eu saio da minha casa até eu ir, inclusive foi a Helena que fez, até eu ir para a planta, andar dentro da planta, enfim, tiveram outros. E nós focamos nisso, começamos a aplicar, né? Construímos um programa na época que chamou My Experience, porque a gente chamou o empregado para ser protagonista. A gente não queria aquilo do empregado ficar esperando que a empresa fizesse tudo para ele, né? Na verdade, sensacional. Dizer o que ele quer e entender que o que ele quer pode ser limitado, né? Do ponto de vista da empresa de executar. Então, foi muito bacana. O nosso time de RH, na época, a gente se dividiu, nós chamamos outras, a área de industrial ajudou demais, a ICT foi um parceirão, marketing, nossa, foi assim, foi muito intenso, às vezes muita loucura, né? Aquela caos assim, mas depois as coisas foram clareando e hoje ainda estamos na jornada, né? A gente fala que é uma jornada constante, assim, mas num nível de maturidade muito melhor também. Ai, que legal, muito bom, muito bom. Agora, me conta uma coisa. Vamos, a gente falou muito do RH, a gente falou muito da empresa. Vamos falar agora dos colaboradores, tá? A gente, e aqui algumas lives apareceram da questão do impacto de um propósito na perspectiva do colaborador, se só ter o propósito engaja um colaborador para entregar o que ele precisa entregar em termos, no meu caso aqui, que eu falo muito em termos de, por exemplo, experiência do cliente, se ter o propósito, o impacto que vai gerar no mundo faz isso. Como é que você analisa os profissionais hoje em relação à entrega de boas experiências pela empresa, conexão com o propósito versus o que o colaborador entrega no dia a dia? Não sei se eu compliquei muito, mas eu queria conectar isso, porque se a empresa faz um monte de coisa, como é que está o engajamento desse colaborador? Isso que eu queria entender um pouco. Na verdade, se eu puder parafrasear, você está querendo saber... Simplificar, né? Porque eu confundi tudo, eu fiz de uma forma muito complexa. Simplifica aí, Bia, posso simplificar? Como é que eu sei, na prática, que está dando resultado? Eu tenho um propósito para engajar, né? E o bichinho dá resultado lá. Exatamente. Eu vou te falar o seguinte, uma das coisas que eu aprendi estudando experiência do empregado é que hoje no mercado a gente não tem a gente tem uma pesquisa de Employee Experience, que é do Jacob Morgan, mas assim, tem da Great Place e tem da Mercy. Mas eu fiz um exercício há uns 3, 4 anos atrás, muito interessante. E que eu falo o seguinte, o colaborador hoje que está procurando emprego, por exemplo, e quer buscar uma experiência melhor para ele como empregado, qual que é a dica que eu dou, né? Olha, assim, essas empresas, quem é a top, por exemplo, na época que eu olhei, a Apple era número 3, né, de experiência na Great Place to Work, a Mercy ainda não existia, e eu olhava também a rentabilidade da empresa. Por quê? Porque, às vezes, você tem uma empresa que é top na Great Place, mas ela não está com a rentabilidade tão alta. Então, tem algo ali que não está funcionando bem, né? Porque gera realmente resultado. Então, na ótica do colaborador, essa conexão de avaliação de performance, que é uma coisa muito questionada hoje, né? No universo do RH, funciona ou não funciona? Com projetos mais agiles, com uma cultura mais centrada no cliente, todo mundo fala que essa performance anual vai morrer e você vai começar a ter ela fragmentada ou por projeto ou por quarta, e vai depender, né? Então, vai depender muito de como funciona o modelo de negócio, que significa estrutura organizacional, né? Então, como é que você conecta isso? Você conecta olhando o que aquele colaborador tem que entregar.
Aí vamos lá, né? Vamos agora fazer essa sopinha que você fez de letrinhas aí. Eu tenho um colaborador da área de finanças, ok? E esse colaborador, ele precisa fazer uma análise financeira para fechar o balanço, tá? Aí você vai falar assim, Fabiana, mas como é que a gente vai monitorar a performance, vai medir a performance dele com impacto no business, né? Aí vem uma questão que depois a gente pode conversar um pouco sobre as 7 dimensões que eu acho que existe dentro da experiência do empregado, que é a comunicação e as conexões. Quanto mais rápido ele fecha uma informação, mais rápido uma outra área financeira consegue pegar esse dinheiro e investir. Né? Então, esse fluxo tem que estar na cabeça dele. Eu hoje, sinceramente, não vejo isso muito conectado, até porque hoje o RH, de uma forma geral, né, nas empresas, eu vejo as dores que a gente tem também como profissional e com meus amigos de outras empresas, esse modelo que nós temos hoje, ele é muito engessado para agilizar as empresas. Todo mundo fica achando que mudar a área, mudar o processo, não. Se a gente mudar a forma de gerenciar as pessoas, a gente acelera as coisas. É por isso que as startups estão grandes, estão acelerando, né? E quando ela começa a inchar, crescer e precisa colocar processo, alguém vai lá e compra ela. Então, não consigo, Cláudia, dizer assim, como é que está hoje? Eu não vejo tão conectado. Algumas coisas você vê direto, sabe? A conexão. Por exemplo, na FCA a gente teve um projeto de mapeamento de processo, até que, né, a turma de organização na época trabalhou com a gente, e que a gente organizou uma forma de trabalho sobre um específico tema. Olha só, a FIT ela é gerida por grandes áreas, né? Áreas comerciais, de marketing, industriais e tal. E, de repente, a gente propôs a gestão sobre um tema específico, e que esse tema fosse acompanhado transversalmente em todas as áreas. Gerou um resultado financeiro enorme, né? Foi a área do RH? Não, a gente fez uma pergunta que eu lembro direitinho, o presidente na época, fez a pergunta para o CFO e ele falou, não temos, então vamos criar, e criou, né? E é um modelo hoje super bacana, que existe até hoje. Então, assim, eu acho que ainda tem modelos que dão super certos, né? Mas eu acho que se a gente não mudar essa forma nossa de gerir pessoas sobre performance, fica difícil. Bacana, muito bom, muito bom. Ô, Bi, nós temos uma pergunta já aqui da Daniele Ila Bonato. Como fazer as pessoas serem transparentes ao falar das suas dores? Muito bom, Daniele, obrigada, muito bom. Ei, Daniela, obrigada. É interessante a sua pergunta, né? Porque fazer as pessoas falarem, serem transparentes com o seu sentimento, eu penso nisso, eu jogo para mim, eu só faço isso com quem eu confio, né? Então, essa gestão de confiança é muito importante. Como é que eu vou falar de uma dor se eu sei que eu estou numa cultura que isso vai ser avaliado como algo ruim, né? Exatamente. E a gente conhece, né? Infelizmente, nós, seres humanos, né? Tem uma... Quem não leu o livro do Jeito Harvard de Ser Feliz, eu já tive a oportunidade de ler, fiz curso, foi ótimo, gente. Mas, assim, lá eles falam muito isso. O ser humano, ele é tendencioso à maldade, né? Jesus, sério? Isso Sério? me dá um negócio aqui, porque o primeiro valor da Flor, você sabe que é integridade. Então, poxa, de forma alguma. Isso me dá até um trem ruim aqui. Não, mas não é essa maldade, é porque diz que o ser humano ele tem que ter as crenças dele, ele tem que trabalhar valores, ele tem que acreditar em algo para seguir aquilo, né? Os grandes casos de depressão no mundo que a gente vê é quando as pessoas se perdem nisso, né? E a maior maldade que ela faz é com ela mesma, né? No final, enfim, nós estamos no mês do suicídio, né? Assim, então, e esse livro, né, e o curso, ele fala muito sobre isso. Dessa forma, né, a transparência vem com a confiança, né? E não adianta, gente, se eu não tenho um ambiente tranquilo, aonde eu vou sentar e falar assim, olha, eu estou com muita dificuldade em fechar esse raciocínio, ou eu não estou sabendo fechar esse raciocínio. Perfeito. Não adianta, não existe, eu não consigo empoderar ninguém para ser transparente nesse ambiente, né? Eu falo que aí sim entra aquela questão da cultura, do design organizacional. Se é um valor da empresa, né, valorizar as fraquezas, valorizar o erro. Eu até postei uma coisa dessa no Instagram essa semana.
do livro. De valorizar as fraquezas? Não entendi essa parte. O ser humano, quando ele conhece a própria história e reconhece as fraquezas, os fracassos dele e tal, ele consegue escrever um final para ele, na história. Lindo, perfeito, lindo isso. Agora, como é que ele faz isso se na empresa essa história não é dele, é da empresa, né? Então, aí entra muito forte o papel da liderança. Não adianta, é o papel da liderança, né? Você pode até não ter um relacionamento bom com o par, mas se você acredita e confia na liderança, acabou. Isso aí você consegue. Muito legal. Agora, queria colocar uma pimentinha nessa pergunta da Daniela aí. Como é que a gente vai diferenciar um colaborador que reclama ou pondera algumas coisas que não estão legais, querem se abrir, de falar, né, as suas dores e tudo mais, você já sabe que eu não gosto disso, com o funcionário que a gente vê muito no mercado aí, que o povo está dizendo, o funcionário mimimi. Onde que está o corte? Onde que está o equilíbrio disso? A gente está rindo, gente, porque eu falei que, como aqui, né, a gente é muito aqui de trabalhar, não sei o quê, barará, e se tem as dificuldades, bota as dificuldades e tal, mas vamos lá, porque a gente ajuda empresas a entregarem melhores experiências para os seus clientes e o nosso foco tem que ser. E a gente estava conversando dos estilos, né, e tudo mais, e aí tem uma... Eu esqueci o nome da menina que fez do RH. A Érica da TIM, ela trabalhou com a gente na TIM. Ela fez... Se a Érica estiver assistindo, eu sei como deve ter gente da TIM aqui assistindo, ela fez uma camiseta escrita assim, #NoMimimi, justamente por causa desses... E aí eu falei com a Bia, eu falei, eu quero essa camiseta, só que eu vou colocar, para não ficar tão parecida a Érica, eu vou adaptar, vou colocar #SemMimimi. Pode trazer as dores, pode reclamar e tal, mas sem mimimi. Como é que a gente faz? Como é que você diferencia isso, pelo amor da vida? É muito tempo, mas assim, de forma bem pragmática e objetiva, como eu diferencio é assim, a pessoa chegou falando da dor em executar a atividade, o que tem que ser entregue, ou ela chegou falando do comportamento do outro? Essa, para mim, é a grande diferença assim, que eu olho. Olha, que legal. Cláudia, eu estou aqui tentando fazer isso aqui, mas eu não estou conseguindo, porque o processo da área de organização é assim, 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 assim. Então, eu preciso entender, a gente tem flexibilidade para mudar esse processo? Porque senão eu vou lá conversar com a Fabiana, que é a líder da organização, para a gente mudar o processo. O approach é positivo, ele é construtivo. Agora, aquela pessoa que só coloca a culpa da sua performance no outro, que é o mimimi, ele normalmente não traz uma ideia, ele normalmente não traz uma solução, né? Ele só tem, eu brinco, né? Acho que a Ju deve estar aí, a Ju, a Má, que são do meu time, a Amandinha. Eu falo, gente, primeiro vamos entregar, depois a gente vai reclamar, tá bom? Aí depois a gente reclama, mas vamos entregar. E aí, se você não entrega, você não vai nem saber falar o que tem que mudar, né? Então, assim, tem uma coisa aí que eu aprendi com a minha coach, que ela fala que, assim, do locus interno e locus externo, da psicologia. E que o locus interno é aquela pessoa que assume para ela as responsabilidades pela performance dela. Bacana. Ela assume para ela o que ela precisa aprender com a situação que ela está, com a circunstância que ela está vivendo. E o locus externo, ele joga para fora a responsabilidade no outro. É mais ou menos assim, eu cheguei atrasado porque teve um acidente, né? Então, por que você não saiu antes, 30 minutos antes, contando que poderia ter um acidente, né? Então, isso é o que eles falam, né? É o banho gelado de manhã, né? Você dá uma acordada e vê que a vida não é, né? O café sem açúcar, enfim, quem me segue aí... Calma. Agora nós vamos fazer uma parada nessa live, porque o café sem açúcar é uma das coisas mais maravilhosas que existem na face da Terra, é o tal do café sem açúcar. Por favor, gente, escreva no chat aí quem gosta de café sem açúcar e quem não gosta de café sem açúcar, pelo amor de Deus. Para mim tem que ser café sem açúcar e café especial ainda. Ô, Bia, a Adriana te colocou uma pergunta aqui, Adriana Amazonas. Que lindo você te chamar Amazonas. O que você acha do Nine Box? Essa pergunta é ótima. O que você acha do Nine Box para avaliação de desempenho dos colaboradores de uma empresa? Eu acho que, se bem aplicada, ela é uma ferramenta ímpar. Então, vamos lá. Só fala para todo mundo estar na mesma página, porque eu não sei se todo mundo que está aqui está no RH e entende o que é o Nine Box. Então, explica para a gente o que é o Nine Box. Box, gente, é uma ferramenta de avaliação de performance, né?
assim como o 9 Box, eu já vi o 25 Box. Aumentou o número de Tem o 25 Box, tem o 5 Box e tem o 9 Box, que é a metodologia padrão, onde tudo surgiu, enfim. Muito bom. Avalia os 9 quadrantes de possíveis performance. Cada quadrante, por exemplo, né, você tem o eixo horizontal e o vertical. Cada empresa coloca ali de acordo com a sua forma de gerir. Então, por exemplo, na nossa experiência na FCA, nós temos um eixo de performance e o outro de comportamento ou liderança. Então, do 1 até o 3, você aumenta a sua liderança. Do 1 até o 7, você aumenta a sua performance. E aqui no meio, é o que a gente chama de talentos, enfim. É o que você consegue equilibrar. O 5, por exemplo, ele é o equilíbrio de que você entregou o que foi colocado, com um comportamento coerente com o que a empresa espera, né? Então, essa avaliação, quando ela é bem aplicada, e o que significa ela ser bem aplicada? Quando você começa lá na definição de objetivos. Lembra que a avaliação é igual a senso de justiça. Ela pode promover ou ela pode não promover a sua cultura de satisfação, de engajamento, enfim. Muito bom. Então, onde que começa, né? Quando eu falo assim que ela pode funcionar, e para mim realmente ela funciona muito bem, porque, gente, ferramenta de avaliação, ela é só um resultado de uma definição de objetivos, KPIs claros de monitoramento desses objetivos com a performance do negócio, né? E feedback 360. Porque, para mim, ainda é muito estranho só o líder dar feedback. O colaborador também deveria dar feedback, né? Não só para o líder, mas para pares. E é assim que eu acredito numa cultura de confiança que volta na transparência, né? Que foi dito. Uhum. Então, acredito sim no 9 Box, mas eu acredito que ele é uma ótima ferramenta quando você faz muito bem feito tudo que está na base dele, que é a definição de objetivos, a parte de desenvolvimento de pessoas, quando você realmente leva a sério a ferramenta. Ela, para mim, é fantástica. Perfeito. A Adriana colocou mais uma pergunta aqui. Você indica alguma metodologia mais atual que gere um programa de reconhecimento mais equilibrado, que valorize quem tem o perfil colaborativo e não somente o perfil competitivo? Bacana. Já tem mapeador dela. Ela deu uma cultura mais competitiva do que colaborativa, provavelmente. É interessante isso, porque tem empresas que admitem a cultura competitiva, ela quer isso. Né? Você vai para uma, sei lá, não vou ficar falando nomes aqui de empresas, não, porque... Provavelmente você vai errar, porque já, se for o que eu estou pensando, está num processo de transformação já bem avançado, fantástico. Mas tem algumas empresas, né, que elas delimitam claramente, assim, olha, eu quero pessoas aqui que sejam competitivas, que estão dispostas a doar muito para a empresa, que estão dispostas a viajar, não sei, e está tudo bem, quando é bem acordado no início. Mas ele tem um bom pacote de compensation, de benefícios atrelados a isso. Então, assim, falar da colaboração, eu vou lá na estrutura organizacional. Como é que a sua empresa está desenhada? Né? Colaboração, competição, gente, isso é um reflexo da sua cultura, de como as coisas funcionam lá dentro, né? Então, assim, se você tem um ambiente, né? E aí agora a gente está no online, eu não vou ficar falando de estrutura física, mas se a Fabiana tem, a abertura de ir lá na área de ICT, como eu já fui várias vezes, sentar do lado da turma do ICT e falar, me ajuda a resolver esse problema, isso é colaboração para mim, né? Porque a competição, normalmente, ela está nos pares, né? Quando essa competição está nos pares, e isso fica evidente para o empregado, isso é uma questão de liderança, que não está sabendo, né, fazer essa gestão ali de uma forma mais clara. Aí eu vou lá no senso de justiça e lá na performance de novo. Quando existe uma concorrência muito forte, não existe o senso de justiça. Eu não acho que a Cláudia foi avaliada corretamente, eu não acho que a Fabiana foi avaliada corretamente, não vejo o resultado que a Cláudia dá e não vejo o resultado que a Fabiana dá, por exemplo. Mas ela está sendo promovida e eu não. Né? Então, assim, essa competição dentro da empresa está muito ligado ao que vocês estão entregando como resultado para o cliente.
né? Então, assim, vocês estão querendo entregar o seu resultado como área ou vocês estão querendo entregar algo para o cliente? E você é remunerado e reconhecido por isso, né? Então, vai entrar em valores, vai entrar em processos, vai entrar em rituais, uma série de coisas. Mas, Bi, você não acha que essa questão de competição e de colaboração, ela é um reflexo muito forte da estrutura de metas e objetivos, principalmente? Porque eu fico imaginando o seguinte, se a sua estrutura de metas e objetivos, ela é de uma forma que ela trabalha muito mais o olhar da área mesmo, né? Ou seja, eu coloco essa meta dessa forma, a colaboração não existe. Você falou, porque eu vou lá no pessoal da ICT e peço. O movimento de pedir ajuda, ele é lindo, ele acontece e tal, mas eu acho que o problema da colaboração, ela não está em quem movimenta para pedir ajuda, tá? Em quem olha esse movimento e fala, desculpa, mas eu tenho minhas metas aqui para entregar, eu não consigo te ajudar dessa forma que você quer. Totalmente, é isso que você explicou. E eu vou dar um exemplo prático para você, assim. Como montadora de veículo, a gente tem um time de plataforma, né? E esse time de plataforma tem um líder e ele trabalha com todas as áreas dentro da empresa, né? De finanças, o próprio RH, industrial, própria engenharia, todo mundo. Nós colocamos nas fichas de objetivos os mesmos objetivos. Então, às vezes, você pega, né, uma função dentro da área de finanças que tem um objetivo de marketing. E você faz, mas por quê? Porque você precisa garantir que o produto vai ser entregue na praça, no preço, não sei o quê, tal. Então, sim, totalmente, eu acredito que isso acontece, mas quanto mais a empresa é estruturada por projetos, menos você vai ver a competição e mais a colaboração. Quando ela não é tão estruturada por projetos, os projetos ficam dentro da empresa, acaba que o modelo de performance ele é por área, né? Então, assim, eu não tenho, por exemplo, objetivos na área de marketing, né? De imagem, essas coisas, com o produto, né? E, sinceramente, agora nem conseguiria fazer uma conexão sobre isso. Mas eu concordo com você. Bi, tá dando uma travadinha. Totalmente isso. É totalmente. Acho que tá dando uma travadinha. Voltou, tá? Agora tá ótimo. Tá bom? O que você falou no final, eu pelo menos eu não peguei. Não, até onde você ouviu? Então, você falou, então, alguma coisa. Acho que você falou assim, então é totalmente isso. Eu acho que foi isso que você falou. Então, para mim é isso. Performance, a forma que você gera as pessoas é que gera os comportamentos dentro da empresa. Né? Não tem jeito. O método seu de gerir as pessoas, de definir metas, objetivos, é o que vai determinar esse comportamento. Eu concordo com o que você falou. Agora, Bi, você falou aí das empresas que são estruturadas por projetos, elas tendem a ser mais colaborativas do que competitivas. Também concordo. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: você enxerga que as empresas estão preparadas para esse movimento de virarem uma empresa estruturadas por projeto hoje em dia? Olha, é uma boa pergunta, sabe, Coia? Porque para você mudar a sua atuação, tem um conceito em ICT que eu adoro, de quando você está fazendo transformação digital, que é o Mode 1, Mode 2. Mode 1 é o seu jeito tradicional de trabalhar, que você mantém um público ali, né, parte da sua operação funcionando. O Mode 2 é quando você migra algumas pessoas para cá, ou chama, ou contrata novas pessoas e começa a construir o futuro da inovação, o novo modelo de negócio. Eu posso te falar que o esforço é muito grande. Por quê? Vou voltar lá atrás, porque a gente precisa primeiro desconstruir ou questionar alguns pressupostos que existem. Eu preciso questionar a forma como eu trabalho hoje, né? Eu preciso entender, assim, sei lá, uma área de serviços, né? Para que ela consiga fazer essa mudança de projetos, a primeira coisa que precisa entender é o seguinte: o que ela vai atuar no projeto? Né? Ela vai atuar com foco no cliente, no tipo de cliente, do serviço que eu estou entregando para ele, ou eu vou entregar com foco no meu produto, por exemplo, ou no serviço, né? Então, eu acho que é um esforço muito grande. Não acho que é impossível, tem movimentos de empresas super bacanas fazendo isso, né, crescendo. Eu acho que Bradesco é um exemplo, né? Ele vem trabalhando isso muito forte, uma empresa extremamente tradicional, mas você vê que ele vem,
Deve ter 10 anos que eu vejo coisas interessantes aí no Bradesco. E tem outras também, né? O Itaú se reinventou, enfim. Então, assim, para mim, eu vejo que é um esforço enorme quando eu ainda me prendo naquelas tradições de gerir o negócio como eu estou gerindo hoje. Né? É a medo de perder o poder, perder o número de pessoas, essas questões. Então, para mim, de fato, é um esforço muito grande, sim. Mas tem empresas fazendo coisas super bacanas aí. Eu sou encantada. E a gente vai fazer um movimento desse aqui na Flow. Luiz já trouxe coisas, você, né, trouxe ideias e tal, e eu estou super aberta a essa movimentação. Bi, você tem uma metodologia chamada, e até o perfil, né, um do perfil, gente, porque a Bia é igual a minha, ela tem 20 mil perfis dentro do Instagram, contamos. Você tem uma metodologia chamada RH 7.0, né, que conta pra gente o que é essa sua metodologia, até onde você pode contar, né? Eu sei que tá vindo algumas coisas aí pela frente, né? Legais, que vão trazer mais detalhes, mas até onde você pode contar, conta pra gente o que é essa metodologia. Essa metodologia eu vim criando, na verdade, ao longo desses últimos 6, 7 anos que eu estou estudando experiência do empregado, e onde eu me coloquei como empregada. Não como gerente de RH, não como funcionária, não, eu me coloquei como empregada. Então, eu tenho um caderninho, mas ele não está aqui, não. Eu tenho um caderninho, tenho 2 caderninhos que durante 2 anos eu fui escrevendo, né? Desde quando enfim, vou contar um parênteses aqui rápido para vocês entenderem. Quando eu decidi que eu queria fazer um curso de Michigan, eu falei, deixa eu ver como é que é isso tudo. Começou assim. E aí eu comecei a escrever, olha, eu estudei isso, estudei aquilo, tal. Tem gente muito próxima a mim, que eu tenho certeza que está na live, que acompanhou, né? Principalmente meus meninos, G, Mimi e tal. E eu fui escrevendo o que foi acontecendo comigo. E como, né, trabalhando em empresa, viajando, indo para Pernambuco e tal, eu fui criando, assim, quais são as 7 dimensões que eu vivenciei como colaboradora. Legal. E a partir disso, eu fui criando conceitos em cima disso, né? Obviamente, eu conversei muito com o meu time na época, eu perguntava se tinha lógica, tinha vários nomes, aí morria os nomes, a gente morria de rir, era um barato. Mas quais são? Primeiro, diferenciação de talentos. Hoje, as empresas, aí não estou falando só, né, da FCA especificamente, estou falando assim, as empresas, tem vários métodos de mapeamento de sucessão, né, de identificação de talentos. Então, você tem talentos que são técnicos, você tem talentos que estão preparados para ir para assumir uma liderança, que são mapa de sucessões, né, que é o talent review que a gente fala, revisão de talentos e tal. Mas fica nisso, pelo menos até onde eu fui, até onde eu analisei. E aí, idas e vindas, quando a gente começou a construir a planta de Pernambuco, foi muito interessante, porque nós éramos Latam, e de repente nasce Pernambuco, a gente teve que dividir, né? Lembra do Molde 1, Molde 2? Tivemos que dividir. E foi um momento de muito aprendizado. E como surgiu o talento? Entende? Como surgiu o talento que não era mapeado? Pessoas que descobriram competências, descobrimos habilidades que super ajudaram no momento, né? E outras que estavam como talento que não conseguiram fazer o negócio acontecer também. Então, o primeiro pilar, eu trago essa reflexão. Se você tem 10 pessoas na empresa, você precisa, e você é um bom líder, e eu falo que a boa liderança, ela identifica isso, você sabe como utilizar cada uma das pessoas para o business no momento do negócio. Então, pode ser que a Fabiana hoje não é muito bem utilizada, não está sendo muito bem utilizada, mas é porque o business está pedindo outra competência. Aí eu utilizo a Cláudia nesse momento, mas não significa que eu não sei o momento de usar a Fabiana. Isso amplia, né? Quando você amplia isso para fora de algumas áreas, se compras começa a pensar assim, industrial começa a pensar assim, e isso é integrado dentro da empresa, né? Você pode tirar um empregado da manufatura, colocar numa área de suprimentos, por exemplo, ou numa área de logística, e ele dá um baita resultado, né? Você usou a competência dele numa outra área que estava com a ausência dessa competência. E olha o tanto que você agiliza. Isso é organizações ágeis, né? Você saber usar a pessoa no momento correto. Não é só questão de processos, né? Não é só questão de velocidade, né? É muito mais uma questão de adaptabilidade do que velocidade em si. Você adapta e depois traz velocidade.
E as empresas estão nesse foco muito de velocidade, mas tem muito de adaptabilidade. Exatamente. Então, assim, o pensamento ágil, people ágil, né? Ele está muito no conhecer a pessoa. Então, esse é o primeiro, né? Não tem uma ordem, né? Esse é o primeiro que eu lembrei aqui. Outro é o paradoxo. E o paradoxo, para mim, é o seguinte: a gente precisa aceitar que nós vamos gerenciar paradoxos. Paradoxos são contradições. Então, eu vou ter a pessoa que vai querer trabalhar em home office, que vai apaixonar com isso, com esse momento que a gente está agora. E vai ter a Cláudia, que não aguenta home office, que nunca ficaria em home office. E aí, tem a Cláudia que não quer, né? Você tem a pessoa que adora trabalhar de 8 às 6 horas da tarde, e tá tudo bem, entrega bem, faz um trabalho super qualidade, mas tem outro que quer chegar às 7 horas da manhã e ficar até meia-noite. Eu não vou de 8 às 8, não. Eu sou de 7 à meia-noite também. Mas aí, e tá tudo bem, né? E isso não pode incomodar nem o líder e nem a empresa, né? Então, por exemplo, o paradoxo vem muito disso. Principalmente se a empresa quer mudar, ela vai ter o molde 1 e o molde 2, que são paradoxos, né? Então, isso tem que ser muito bem gerenciado. Depois eu falo de compartilhar. O que foi que você tá? Não, eu estou vendo se tem pergunta lá no chat para mim, para você. Depois tem a questão de compartilhar, né? E aí eu falo que é compartilhar tudo. Não é, gente, compartilhar só informação, compartilhar equipamento, não. Compartilhar pessoas. Então, eu vou trazer muitos exemplos da FCA, porque eu tenho orgulho deles e orgulho do que a gente faz hoje, que é muito bacana. A gente criou 2 programas de desenvolvimento de talentos, a gente está lançando no LinkedIn, um que chama Learn Experience e um Business Learn. E onde que a gente fez? A gente compartilhou os talentos da empresa. Eu tirei ele do líder, o Learn Experience, eu literalmente tiro dele, ele fica 1 ano num programa super bacana aí, com ótica de cliente, enfim. E ele literalmente ele é gerenciado por ele mesmo, né? Então, eu compartilho a pessoa para um bem maior que a da empresa. E o outro, eles são mais centrados dentro das áreas, enfim, trabalham integrações, melhorias e tal. Então, eu falo que o compartilhar é compartilhar tudo. Quantas vezes as pessoas estão nas suas antigas salas e hoje em casa, sei lá onde que eles estão, anywhere, precisando de uma informação para tomar decisão, né? Então, assim, compartilha quem é o seu cliente, compartilha quem são seus empregados, compartilha os resultados da empresa. Ah, Fabiana, mas e as informações confidenciais? Poxa, essa aí você não compartilha. Ou então, trata, né? Eu acho que é óbvio, mas assim, faz uma tradução dela para que as pessoas tenham orientação, né? Então, essa questão do compartilhar. Tem um outro que eu chamo de conexão, energia de conexão. E aí, energia de conexão, ela está muito vinculada a pessoas, claro, a como eu conecto as pessoas, né? E eu falo que essa energia de conexão, ela tem 2 propósitos, né? Provocar um incômodo, né? Então, se eu preciso provocar um incômodo na pessoa, porque às vezes ela só precisa sair da zona de conforto dela, para ela expandir. E eu preciso conectá-la em alguma coisa. Aí vem de novo, eu tenho que conectá-la como os processos funcionam, eu preciso conectá-la às pessoas chaves. Você pega uma experiência de um candidato que entra numa empresa e que ele não conhece quem são os clientes, os fornecedores dele, isso é um sofrimento. Então, assim, primeiro que é um board, é muito bacana você chegar e falar assim, olha, tá aqui essa lista de nomes, organograma, onde você encontra as pessoas, é a coisa mais rica que você pode entregar para quem está entrando na empresa. Né? E simples, né? E simples. Não é a mochila, a caneta, tal. Isso é muito bacana, é o que eu falo. Isso é engajamento, isso é satisfação. Mas a experiência é aquilo que ele vai pegar e fazer resultado. Então, é conexão, né? Então, eu falo que isso é muito importante, é conectar ele às questões dentro da empresa, é conectar ele àquilo que efetivamente ele vai sentar e fazer o trabalho dele. Que legal. Desculpa. Eu esqueci que são 7. Tem a tecnologia, eu falo muito, você controla o tempo aí. Tem a tecnologia que, enfim, ela tem que ser utilizada para aproximar, seja aproximar pessoas à informação, né? E conectar também.
Eu falo que tem toda a parte da organização experiencial, né? Ou seja, uma organização que faz experimentos efetivamente, né? Eu não sei se foi o Gustavo, acho que foi o Gustavo que falou assim, poxa, pega lá um pouquinho, faz um pouquinho, testa um pouquinho dentro do RH, alguma coisa assim. Foi o Gustavo, de criar dentro do RH uma célula de Agile People que vai fazendo essas pequenas coisas rápidas, assim, então. Exato. Então, é isso, assim, dar a possibilidade do business, né, de construir war rooms, de construir coisas que vão acelerar o teste. E quanto mais rápido a gente testar e ver que não deu certo, melhor também, né? Então, é nesse sentido. E, por fim, a liderança, que conecta isso tudo, né? Porque, de fato, se a liderança não entender que, independentemente de simpatias, antipatias, né, ninguém escolheu ali para que ela fosse líder das pessoas, porque a liderança ela é, né, mutável o tempo todo, ela tem que ter um foco muito grande que se você falasse, Fabiana, qual que é o tipo de avaliação de performance que você construiria para a empresa? A capacidade que o líder tem de identificar e de movimentar as pessoas e gerar resultado com esses movimentos. Que legal, que legal. Ô, Bia, sabe o que eu tô lembrando aqui? Quando você me contou daquela iniciativa, mudando completamente, assim, porque me lembrou quando você me contou daquela iniciativa dos tomates lá na hora do almoço, para falar de diversidade. Conta para todo mundo, porque eu achei fantástico isso que vocês fizeram, para dar aquele choque da diversidade, né? E conta o que vocês fizeram lá no refeitório da Fiat. Muito bacana. Isso explica os conceitos de satisfação, engajamento e experiência. Mas é o seguinte, a gente começou, né? A FCA está forte aí na questão da diversidade. E para a gente faz diferença ter mulheres, faz diferença, né? Ser quem eu sou, enfim. E aí a gente, no início do projeto, conversando com a área de desenvolvimento, né? Eles trouxeram esse desafio para a gente. Na época eu estava responsável junto com o Bira na parte de comunicação. E a gente caiu no colo assim, olha, vocês têm que fazer uma ação que realmente gere aquele gatilho do que é a diversidade. Balanço, né? Assim, fácil. E aí a gente, né, trabalhamos com a agência, enfim, e a gente propôs uma semana, não sei se foi uma semana, se foi um dia, não lembro direitinho agora, acho que foi um dia, da salada. Para quem não conhece a FCA tem aqui na planta de Betim, né, a gente tem restaurantes lá dentro, industriais, e a gente tem opções de salada. E aí a gente trocou toda a salada só para tomate. Gente, é fantástico isso. Depois a gente põe o link aqui, é muito bacana. E aí a gente falou assim, olha, para a gente engajar nessa mudança, vamos colocar só tomates. E aí o pessoal chegava, mas era muito bacana, o pessoal chegava e falava assim, mas só vai ter tomate? E aí tinha plaquinhas. Tinha as plaquinhas assim, a diversidade faz diferença, até no seu paladar, né? E aí isso foi um comentário, foi muito bacana, o time da comunicação interna brilhou assim com essa ação. E vou te falar que gera resultados até hoje, né? As pessoas conseguem conectar o conceito da diversidade. Poxa, se isso faz... imagina você só ter tomate, né? Não, agora não. Até para você ter uma riqueza de nutrientes, você precisa ter uma riqueza de pessoas diferentes, enfim. Então, a gente criou vários discursos. Foi muito bacana. É muito bacana o processo lá. Muito bacana. Que legal, que legal. Ô, Bia, a gente está chegando no final. Já bateu mais de uma hora e, de novo. Gente, essa semana não teve uma live que eu percebi que já estava, porque às vezes a gente percebe, poxa, está chegando não teve uma live essa semana que eu tenha percebido. Queria que você respondesse só uma última pergunta. Como é que você está vendo o futuro do mercado de trabalho, em termos de competências, em termos de perfil de profissional? Que dicas que você pode trazer para o pessoal em relação ao futuro? Se a economia gig funcionar mesmo, né? Eu sei que já funciona em outros países aqui, devido às nossas questões trabalhistas, ainda está caminhando, mas se ela funcionar mesmo, e eu acredito que ela vá, eu acho que o profissional do futuro ele vai ser dono do seu resultado. Então, por exemplo, né? A Flow poderia contratar, né, a Flowzita, e a Flowzita ela entrou para fazer um trabalho específico. Ela não vai ter a conexão, né? Talvez com todos os processos, talvez com todo
né, jornadas dentro da empresa, mas ela tem conexão com o propósito pelo qual ela está sendo chamada ali para fazer. Então, eu acho que quando a gente fala de propósito, eu sou meio assim com essa questão também de propósito, porque eu acho que propósito para a gente é sempre levantar e trabalhar mesmo, mas assim... Você viu que é uma questão do sangue, o sangue é assim mesmo. O propósito é levanta e vai, e sem mimimi, porque é isso aí mesmo. Mas eu acho que quando você tem claro, né? Eu gosto de falar que o propósito é seu objetivo. Quando você tem o objetivo claro, olha, eu preciso entregar isso porque eu vou impactar a empresa e vou gerar esse legado. Eu gosto do legado. O legado também gosto. Uma coisa assim, transforma vidas, sabe? Acho que legado é uma coisa que transforma vidas. Então, eu acho que falando de competências, sem dúvida, essa habilidade de gerenciar diferentes, né, os paradoxos que a gente fala, diferentes situações, lidar com frustrações, né? Então, eu acho assim, cada vez mais a gente vai lidar com frustrações, porque a gente acha que não existe alguma coisa, de repente você vê que já lançou, porque a tecnologia está quente, então você tem que saber lidar com frustração. E principalmente esse comportamento de atuar mesmo, sabe? De ser um protagonismo da sua vida, do que você quer entregar, do que você quer fazer. E agora, tem uma questão que eu falo, né? A visão sistêmica, para mim, ela nunca morre. Né? Você entender o que você faz, quem que impacta e para quem que você precisa, isso para mim é assim... eu falo que é a competência chave para mim, assim. Você precisa entender a visão sistêmica de tudo que você faz. Porque senão você pode gerar dor no outro, no outro no sentido de realização de atividades, e, consequentemente, você não vai ser tão bem olhado na forma que você está entregando seu legado. Então, acho que visão sistêmica não morre nunca. Tem outros, né? Nós vamos falar de vários soft skills aqui, mas, enfim, evolução humana mesmo. Gente, foi uma aula, não foi? Foi uma aula, é por isso que eu tiro o chapéu mesmo, que eu digo, para mim, você é a maior especialista em experiência do funcionário que a gente tem no Brasil. Eu quero muito que as pessoas te conheçam mais, porque você tem base e consegue olhar a experiência do funcionário por uma perspectiva do business, de resultado e tudo mais. Eu acho isso encantador. Deixo aqui registrado minha admiração. É encantador mesmo. E você, para mim, é a profissional de employee experience de mais destaque, de mais conhecimento que eu conheço, e olha que eu conheço gente, hein? Que eu conheço no Brasil. Tiro aqui meu chapéu para você e coloco aqui a minha admiração. Muito obrigada por ter vindo. Fechar com chave de ouro essa semana de Employee Experience. Deixo com você suas palavras aí para todo mundo. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade. É muito bom estar aqui para falar um pouco sobre essa jornada minha de aprendizado, que não para nunca, né? Sou constantemente inquieto, sejam inquietos, né? Falo que a inquietude é o que faz o ser humano ficar vivo. E eu queria dizer para vocês o seguinte, independentemente do que a empresa vai construir, de onde você trabalha, se é autônomo, se não é, você tem que fazer a sua experiência. Então, chega e propõe, vai lá, incomoda o outro que você está vendo que está na zona de conforto, sabe? Faz, porque a gente precisa fazer um ambiente melhor, onde nós vamos estar, né? A gente precisa ter esse incômodo de querer fazer as coisas melhores, né? Às vezes a pessoa fala, você é muito intensa, não sei o que, eu falo, sou mesmo. Mas é por isso, essa vontade de que quando a gente tem um contato, eu consigo te inspirar, pelo menos, a buscar algo diferenciado. Então, é isso, inspirar o outro a ser melhor. É isso aí mesmo, gente. No dia que todo mundo descobrir, na essência mesmo, né? Que a força da atitude, que ela transforma a sua vida. Eu brinco que aqui dentro de mim tem duas Cláudias. Tem aquela Cláudia que fala, putz, essa semana, 2 dias, eu estava contando, a gente teve uma mentoria com os alunos agora, de jornada. Eu falei, gente, de segunda para terça e de quarta para quinta, eu dormi 2 horas. 2 horas, literalmente. Eu fui para casa, dormi, já voltei para cá para fazer. Com prazer, com alegria. E tem uma Cláudia que fala, nossa, tá cansada. Aí aparece já outra, e isso é sério. Pode parar, Cláudia. Eu falo comigo mesmo. Pode parar, Cláudia, vamos lá, sem mimimi, vamos, tem que fazer. No dia que a gente descobre essa força da atitude da gente e tal, e que conecta com paixão, porque tem que ter paixão. Tem que ter atitude com paixão. Não, é transformador, é lindo. E eu acho que a gente precisa disso, sabe? Dessa visão mais de paixão e atitude. Muito bom. Bia, muito obrigada de novo.
Muito Amanhã bom. ela está vindo para cá, então eu preciso dar uma chamada aqui. Venha com Deus, cuidado, não dirija rápido nessa estrada aí, por favor. E amanhã a gente se encontra aqui. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Agora, CX Now entra numa pausa de, acho que 1 ou 2 semanas. Mas eu acho que é no final, eu tenho que olhar com a Rose, que está aqui no chat com a gente também. No final de setembro, a gente volta. Mas a gente vai ter muita coisa. A gente vai ter experiência do paciente, experiência do estudante, tecnologias. A gente está bolando um CX Now totalmente diferente aí, que vai olhar a diversidade e inclusão. Mas muito legal. Vem muita coisa até o final do ano com o CX Now, por aí. Obrigada para todo mundo que está aqui. E beijo, bom final de semana. E agora sextou. Vamos lá, sextou com o ou no final, vocês, por favor. Ó. Beijo, gente. Tchau. Valeu.